Olá, continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Estamos no Evangelho de Mateus, vamos ver hoje o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Jesus é Senhor do sábado. Versículo 1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Versículo 2. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Versículo 3. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Versículo 4. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Versículo 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Versículo 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Versículo 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Versículo 8. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus cura no sábado. Versículo 9 até o versículo 21. Versículo 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Versículo 10. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre... Versículo 11. E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Versículo 13. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-o grandes multidões, e ele curou a todas. Versículo 16. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, versículo 18: Eis aqui meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, se alegra. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Versículo 19. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Versículo 21. E no seu nome os gentios esperarão. Jesus repreende os fariseus. Versículo 22 até o versículo 30. Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Versículo 24.
Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem vos expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro o maniatar, não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O pecado contra o Espírito Santo. Versículo 31 até o versículo 45. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará, não será perdoada aos homens. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Versículo 34. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Versículo 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Versículo 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quem quiséramos ver da tua parte algum sinal? Versículo 39. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Versículo 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Versículo 44. Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada.
Versículo 45. Então vai e leva consigo outros certos espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A mãe e os irmãos de Jesus. Versículo 46 até o versículo 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Versículo 47. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Versículo 48. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Versículo 49. Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Terminamos aqui o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece